Ela tá aqui, meu filho, para tirar essa tema. Cecília Antipoff, a guardiã das crianças, tá para bater um papo com a gente sobre birra. Vamos falar deste temperamento, às vezes, difícil dos pequenos. É uma oportunidade de se conectar com eles, né? Bom dia, Cecília, bem-vinda. Ei, Lucas, bom dia. João, Paulo, que alegria estar aqui de novo. Deixa eu responder o Paulo de uma vez. Claro. Tem adulto que faz birra, é o que mais tem, viu, Paulo? A gente faz birra, assim. Eu falei na semana passada e, às vezes, a gente tem uma dificuldade de contar para o outro o que a gente está sentindo, qual a nossa necessidade. A gente emburra, vira a cara, responde de qualquer jeito, bate uma porta. Isso é a birra do adulto, né? A gente faz também. Essa palavra emburrada é interessantíssima, porque quem conhece os animais e vê os burros, né? Os burros, de vez em quando, eles travam e não fazem nada, né? E você pode fazer o que você quiser, que ele não vai fazer, está emburrado. Então, esse negócio de emburrar é muito interessante. Mas birra de adulto existe mesmo. Eu, de vez em quando, faço as birrinhas. De vez em quando eu faço. Faz bem para a alma. Na vida real, todo mundo faz. E como é que a gente lida com esse momento tão específico das crianças, e tão difícil, tão desafiador? É birra em público, é birra no privado, é birra quando houve um não, né? Como é que isso pode se transformar numa oportunidade de você se conectar com a sua criança e entender um pouco mais dela? Hoje eu queria trazer aqui, Lucas, complementando o que a gente falou semana passada, uma resposta para uma pergunta que eu recebo sempre. Cecília, lá em casa tem muita birra, todo dia é muita birra, e dependendo da idade vem esse muito, né? Quando a criança faz birra muitas vezes por dia, e numa recorrência muito grande, o que eu entendo da birra? É um pedido, né, de olhar, é um pedido de ajuda, é um pedido de alinhamento do adulto. E aí eu queria trazer algumas dicas práticas, assim, eu acho que é importante para as mães, para os pais, como é que a gente previne esse contexto de um filho pequeno, de um filho que nos demanda, né, o nosso olhar, a nossa atenção, gritando, chorando, se jogando no chão, fazendo o oposto do que a gente propõe. E aí o primeiro eixo, né, que a gente tem que olhar, que eu sempre trabalho com as famílias, com as mães e com os pais, é o seguinte: se o seu filho está fazendo birra demais, é preciso olhar para o espelho mesmo e ver como é que a gente está, os adultos referência, né? Então, vou dar um exemplo da minha vida real lá em casa. Acho que é importante trazer isso. Há umas 3 semanas, a Mel e o Ian estavam muito intensos lá em casa, brigando muito entre eles, o Ian me demandando muito, muito nervoso, brigando, se jogando no chão. E era uma fase específica em que eu, Cecília, mãe, referência, não estava bem emocionalmente. Por que é importante olhar para isso? Porque muitas vezes a gente olha para as nossas crianças e joga nelas toda a responsabilidade. Mas esse menino terrível, mas essa menina que me demanda o tempo todo. E muitas vezes nós não estamos inteiros disponíveis para eles. Só um parênteses importante. Não estaremos sempre bem. Buscar isso é irreal, isso adoece. A gente vai ter os nossos momentos de fragilidade emocional, de instabilidade, de tristeza, de raiva, de frustração, com a gente, com o trabalho, com o casamento, com a vida. E isso, os nossos filhotes, eles se conectam com o nosso campo emocional. Vocês já perceberam isso lá com os pequenos? Muito, muito. Eu posso citar, dar um exemplo também. Eu acho interessante a gente fazer isso, trazendo para a nossa vida, porque eu acho que atinge todo mundo. Lá em casa, por exemplo, a minha esposa fez uma cirurgia há 2 semanas de miopia, né? Então ela teve que ficar em repouso absoluto, praticamente no quarto, o quarto escuro, que não pode, e os meninos ainda estão, né? Principalmente a minha mais nova, muito grudada com a mãe, e eu tinha que lidar com isso, né? Tentava ali distrair os meninos, só que aí eles entraram no primeiro dia mais tranquilo, no segundo dia começaram também a mesma situação, muita briga um com o outro, aí você dá atenção para um, o outro vem, e aí começou um caos. Como é que você consegue controlar? E aconteceu exatamente isso, né? A gente tenta ali na conversa, produzir brincadeiras novas e tudo, mas tudo se resolveu quando a minha esposa ela ficou mais de boa e os meninos puderam ficar um pouco mais próximos dela. Então, o que eu percebo? Eles queriam a atenção da mãe. Né? Estava comigo ali, enquanto no primeiro dia estava mais tranquilo, mas enquanto vai passando o dia e a mãe não está tão próxima, e eles queriam ela. E acontece ao contrário também. Às vezes acontece da minha esposa ficar mais com eles. Aí quando eu chego, eles querem a minha atenção e fica um caos ali com a mãe enquanto eu não chego. Então, eu percebo isso.
Sim. Eu percebi que aconteceu essa situação. E aí, eu até vou te devolver a pergunta, Cecília, que quando são dois, por exemplo, como controlar isso, sendo que às vezes o mais velho faz birra, aí o mais novo, normalmente, né, quer imitar o mais velho. Como lidar com isso? Tá, aí eu pego muitas palavras, né, João? A gente não tem que olhar para a birra e pensar como eu vou controlar, não é sobre controlar. É como é que eu vou ajudar essa criança no processo de autorregulação, né? E eu sempre vou insistir nisso. A birra não é frescura, não é bobagem, não é manipulação. Apesar de parecer muitas vezes, a gente fica cansado, nos irrita, mas eu tenho 2 filhos lá, né, João? São maiores do que os seus. Então, hoje o alinhamento ele é mais rápido, ele é mais fácil. Mas o que a gente faz quando um está ali chorando, gritando, se joga no chão e o outro também faz isso? Eu vou abrir um espaço. Primeiro, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que essa criança está me pedindo, ou do que ela está precisando, ou qual é o pedido por trás disso aqui? Na semana passada a gente falou sobre isso. É importante nomear. Filho, eu entendi, né, que você ficou chateado porque o papai não deixou você fazer isso, você está triste porque o papai vai trabalhar de novo. Você pode chorar, mas o papai vai voltar. E não é sobre a pressa, né, em fazer a criança voltar para o eixo. A gente falou disso também. O que eu acho que é preventivo? Eu queria trazer estratégias práticas do preventivo. Boa. Primeiro é a gente olhar para a gente. Se eu não estou bem, não é eu me cobrar ficar sempre bem, mas, peraí, eu preciso buscar ajuda para que eu esteja minimamente disponível para os meus filhos. Vai ter dia que eu não vou estar disponível. E aí eu até brinco, assim, com a Mel e com o Ian. Eu falo, hoje a mamãe está muito cansada, não está bem, eu não tenho para entregar para vocês o que vocês estão pedindo aqui. Eles já são um pouquinho maiores, né? A Mel tem 8, o Ian tem 4. Mas tem dia que a gente quer só fechar o dia e sobreviver, essa é a verdade. O que é preventivo? Birra em excesso sinaliza a nossa falta de entrega, de disponibilidade, ou porque eu estou adoecida, ou porque eu fiz uma cirurgia, ou porque eu estou trabalhando muito. Então, qual é a dica, né? Acordamos, já vamos abastecer os nossos filhotes com uma entrega. Sim. Porque a gente já acorda num looping, assim, de escovar os dentes, colocar a roupa, vou sair para trabalhar, filho, vão para a escola, os meus filhos estudam de manhã. Então, o que eu já entendi? Eu preciso acordar um pouco antes das 6, é um desafio, para que quando eles acordem, eu possa ter 10 minutinhos ali de uma entrega. O que é uma entrega? Não é na tela, não é colocando a roupinha da escola, é sentar, eu faço um carinho, eu sento com o Ian para brincar, às vezes é 5 minutos, e eu falo, filho, que gostoso, a mamãe está aqui com você antes de ir para a escola. A Mel é muito do toque físico. Um dia a gente podia conversar sobre as linguagens de amor. Acho super legal. Muito bom. Então ela acorda, eu vou lá para a cama dela, eu faço carinho, eu dou um cheirinho, eu abraço, eu abasteço na linguagem de amor. O Ian é presença física, ele me convoca. Sento com ele, que seja 5, 10 minutos. Quando a gente começa o dia entregando, e no pouco tempo que temos com os nossos filhos, a gente cria pequenas, eu falo janelinhas de tempo de entrega, que eu não vou estar com o meu celular, eu não vou estar resolvendo outras coisas, eu vou estar ali. Às vezes é uma janelinha de 10 minutos entre um atendimento e o outro. Filho, mamãe está aqui. Vamos ali na varanda olhar. Um dia eu fiz uma janelinha de tempo com o Ian que foi assim, olha aquela nuvem ali, está parecendo um dinossauro. Ele era alucinado com o dinossauro. Peguei no colo, a gente ficou 5 minutos olhando para a nuvem. E eu falei com ele, agora tá só nós dois. Olha que delícia, só a mamãe e você. É um abastecimento. É igual o carro para andar, tem que ser abastecido, né? Criança para andar, para não emburrar, né? Para não desafiar, ela precisa da nossa entrega. Então, quanto mais janelinhas de tempo de entrega eu fizer, melhor. As pessoas me perguntam, quantas, Cecília, de quanto tempo? Não sei como é sua vida real, né? Recapitulando então, olhar para si primeiro, né, entender porque a birra pode ser um sintoma de algo maior, e esse algo maior pode partir de você, dedicar um pouco do tempo do seu dia, do seu momento, para o seu filho, para a sua filha, para suas crianças, são as 2 primeiras dicas para a gente antecipar, prever, trabalhar preventivamente com a birra. Fala, Paulo. Não, é porque aí fica uma questão, porque a birra, em alguns momentos a birra, você citou aí, a birra pode ser uma forma, quase que uma chantagem emocional. Né? Vou te pressionar, papai e mamãe, porque eu estou aqui querendo te dar uma pressãozinha por atenção, por carinho, por qualquer outro motivo. Ela tem um tempo em que eu posso dizer, deixa acontecer? Ela tem um tempo em que eu posso dizer, é permitido que você embirre?
e aí depois eu vou intervir ou não? Você já tem que estar logo atento e desestimular esse movimento de birra da criança. Tá, eu gosto de entregar poucas fórmulas do tempo e tal, tá, Paulo? Porque acho que as pessoas fazem mau uso disso. Mas o que é importante? Eu preciso contar para o meu filho que eu entendi o pedido dele, tudo bem, ele sentir aquilo ali. Filho, eu entendi, você está triste porque a mamãe vai trabalhar. Isso aconteceu hoje, o Ian chorou porque ele estava indo para a escola e eu ia trabalhar. Você pode chorar, mas a mamãe está aqui, a gente vai encontrar depois da escola, depois do trabalho. E eu posso, Paulo, redirecionar. Eu gosto do redirecionamento. Agora, olha só, vamos brincar disso aqui ou vamos fazer outra coisa? A criança, o que o adulto, muitas vezes os adultos entendem? Ela está fazendo birra para me manipular, ela quer alguma coisa, então por isso ela se jogou no chão, então eu vou ignorar, porque assim ela não vai conseguir, né? Como que eu ajudo a criança a ter consciência disso? Filho, por exemplo, o Ian ontem estava gritando muito para conseguir as coisas, gritando, esbravejando. Eu olhei para ele e falei, eu estou vendo que você está bravo, você está com raiva por isso, isso. Eu vou te escutar quando você falar baixo. Desse jeito eu não consigo te escutar. Eu vou sair um pouquinho, porque eu não estou gostando desse grito. Está doendo o meu ouvido. Eu não tenho que ficar ali escutando aquele grito. Se ele estiver batendo, eu não tenho que ficar recebendo a batida da criança. Mas eu posso ajudá-lo de uma outra forma, né? Quando você falar baixo, ou quando você quiser que a mamãe te escute, você vai precisar falar de outro jeito. Mas eu entendi que você está chateado com isso aí. Entende? Tem várias formas de conduzir. Eu posso ignorar, que muitas pessoas ignoram, entendem que é uma saída. Eu acredito que assim eu não estou ajudando na autorregulação. Eu estou chateado com a minha mãe por isso. Eu estou com raiva por isso eu estou com esse comportamento, né? Então, a gente falou muito disso na semana passada, de nomear para a criança, contar para ela o que eu percebi. Verbalizar aquilo que é traduzir o que a ela tá visão sentindo. do adulto, inclusive. Traduzir, Porque senão você fica não verbalizando aquilo que é a sua percepção, e aí é um entendimento, quero ver se está certo. Eu não verbalizando aquilo que é a minha percepção, eu posso estar deixando de construir uma ponte, inclusive, de entendimento. Exatamente. Vou dar um exemplo clássico. Tem uma criança lá de 3 anos que nasceu o bebezinho, o irmão mais novo, e ela faz muita birra, ela regride, é natural. O que eu posso falar com ela? Que eu fiz muito com a Mel quando o Ian nasceu, ela tinha 3 anos. Ela chorava muito, se jogava no chão. Filha, vem cá no colo da mamãe. Sabe o que eu entendi? Tá difícil para você dividir a mamãe com o Ian. Depois que ele nasceu, ficou tudo pior. Porque ele está chorando muito, a mamãe fica com ele muito no colo, a vovó chega e dá atenção para ele e para você. Tá difícil, isso chama ciúme. O coraçãozinho aperta, fica pequenininho. Você pode sentir. Mas agora a mamãe vai dar de mamar, depois eu vou brincar com você. Eu vou nomear, eu vou entregar para ela a minha percepção, não vou deixar desamparada. Trabalhar com as birras, entender as birras e aprender a conhecer um pouco mais o seu filho, a sua filha. É a pauta hoje aqui no Central 98 com a Cecília Antipoff, nossa guardiã das crianças. Cecília, mais dicas? Olhar para si, dedicar tempo ao pequeno, o que mais? Prestar atenção na rotina, tá? Por volta de 5h30, 6 horas, eu brinco que é a hora da ladeira abaixo. Nenhuma criança está super feliz, disponível. É uma hora que as crianças ficam mais nervosas. Por quê? Estão cansadas, é o final do dia. E tem muito adulto que organiza uma rotina ou que não organiza a rotina e as crianças ficam acordadas até muito tarde. Preste atenção que hora seu filho está dormindo. Preste atenção também, tem adultos, por exemplo, que falam, meu filho fez um escândalo no supermercado. Me conta essa história. Busquei na escola às 5h30, fui lá no supermercado. É uma hora que é ruim, prestar atenção em como foi o sono. Não dormiu bem, está com o narizinho escorrendo. Então, eu vou entender que essa criança vai desafiar mais. É olhar, eu gosto muito de usar uma metáfora, Lucas, de rebobinar a fita. Igual eu já falei disso aqui, né? Sim. Nunca é do nada. Então, se o meu filho começou a ficar muito nervoso aqui em casa ou na casa da avó, deixa eu rebobinar a fita. Como foi meia hora antes? Como que a gente saiu de casa? Ele dormiu bem? Tá doentinho? Que horas a gente foi dormir? Por exemplo, hoje o Ian acordou 4 da manhã para ir no banheiro fazer cocô. Eu falei, Jesus amado, quem que faz cocô 4 horas da manhã? Ele fez, despertou, ficou 2 horas sem conseguir dormir. E aí, na hora que ele dormiu, era hora de acordar. Hoje eu já sei que ele vai estar bem mais irritado. Então, eu vou prevenir. Eu abrir um espaço assim. Hoje é um dia que vai dar ruim.
E eu preciso estar mais aberta para escutar, para validar, para acolher. Criança tem que dormir cedo, menos telas, 1h30 antes de dormir, 0 tela. Isso irrita, mobiliza na criança desafio. É a gente organizar a casa, a rotina. Aliás, isso está valendo para adulto também, pra viu? Tudo, para nós eu passei até menos tela antes de dormir, melhorou minha qualidade de sono sensivelmente. Vale para adulto você também. Você está menos irritado. Porque você não está dividindo a vida comigo. Começa a dividir a vida comigo para você ver se eu vou ficar Vai assim. lá em casa para saber, né? Vai, como dizia meu pai, lambe um prato de sal comigo para você ver se eu estou bem. Psicóloga infantil e familiar, guardiã das crianças, Cecília Antipoff, toda semana com a gente aqui. Hoje a gente falando de birra. Gente, inevitável? Mas dá para prevenir, dá para antecipar, né? Dá para saber lidar melhor com essa bomba relógio que às vezes são nossas crianças, essa bombinha, esse traque que são nossas crianças. E é sim uma oportunidade de entendê-los melhor. Cecília, tempo curto, o assunto é longo. Vamos ver se semana que vem a gente continua ampliando esse tema, talvez trazer mais algumas vertentes para a gente falar um pouquinho desse comportamento. Gostei da sua sugestão também. Eu acho linguagem de amor sensacional. Falar de linguagens do amor. É um conteúdo que ajuda muito até nos casamentos, tá? E também, assim, para a gente entender como que o outro se sente abastecido. E como que eles mesmos nos alimentam com o amor, né? A forma com a qual eles representam, existem formas diferentes. E uma coisa, só antes de fechar, Lucas, assim, às vezes eu escuto da mãe, mas eu dou todo o amor do mundo e a criança não se sente amada, porque a forma com que a mãe está entregando não é a linguagem da criança. Então a gente pode falar sobre isso, sim. Cecília, é muito bom tê-la aqui mais uma vez. Quem quer continuar o papo com você tem caminho, né? Tem. Qual que é o Instagram? Tô lá no Instagram, Cecília Antipoff _. No YouTube também tem o canal, Cecília Antipoff. E tô aqui toda quinta-feira, né? Boa, com tá aí. Isso. Cecília Antipoff, guardiã das crianças. Muita gente mandando dúvida, mandando pergunta. Semana que vem a gente vai fazer um apanhadão. Vamos terminar só com um comentário? Claro. Que o Fernando Provetti mandou só, amei esse tema. Validação da emoção da criança é fundamental. Boa, olha, assinou justamente o que Cecília estava falando aqui com a gente. Gente, Cecília, quinta-feira que vem está de volta. Cecília, muito obrigado, viu? De nada, Lucas, eu não vou conseguir, vou ter que fazer mais uma puxadinha. Diga. Validação da emoção da criança, da esposa também, tá? Eu sempre vou puxar as esposas. Ela é a guardiã aqui, de todo mundo. das mulheres, das guardiã mães, da das emoção, Tá do certo. Eu sou das conjunto. crianças, isso das aí. esposas e das mães. Então, assim, valida. Tô vendo que você tá cansada, você ficou o dia inteiro com os meninos, então deixa eu cuidar de você. Agora deixa eu parar de falar, senão eu fico até amanhã. De jeito nenhum. Quando você fala, a gente aprende, minha filha. Quando você fala, a gente aprende. Ai, quase gosto. Gente,